Fala galera da Arsenal Brazuca, mais um vídeo aqui hoje para conversar com vocês sobre as notícias, que têm saído do Arsenal aí na semana passada. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a tabela, essa semana não consegui fazer mais vídeo, fazer live, então mas a minha ideia é continuar fazendo vídeo todo dia ou 2, 3 vezes por semana para falar sobre as notícias que vêm circulando aí sobre o Arsenal, tá? A primeira notícia que eu queria falar nesse vídeo é sobre o Fábio Vieira, tá? Fábio Vieira que está com o time do Porto no Mundial de Clubes que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, Fábio Vieira jogou os 2 jogos, tá? Jogou o primeiro jogo contra o Palmeiras, o segundo contra o Inter Miami. O primeiro jogo do Fábio Vieira ele jogou mais aberto pela direita, tá? Sendo pouco acionado pelo menos ali no primeiro tempo. No segundo tempo ele teve que buscar mais o jogo, e aí quando ele começou a buscar o jogo ele teve mais oportunidades, criou mais oportunidades, ele teve até um chute ali no início do segundo tempo, que teve a defesa ali do goleiro do Palmeiras, e achei um jogo ok, tá? Dele contra o Palmeiras. Já no segundo jogo ele jogou numa função diferente, tá? Jogou como camisa 10 mesmo, que é o que se espera dele, foi para isso que ele foi contratado, ele foi jogado para jogar de ponta, ele foi ali para ser mais um reserva do Odegaard, ou até às vezes jogar junto ali com o Odegaard, tá? Para desafogar o Odegaard, visto que a gente já viu que o Odegaard, quando tem um companheiro ali do lado, ele rende muito mais, tá? Os melhores jogos do Odegaard nessa temporada foi quando ele teve o Rice ali do lado dele. Então o Fábio Vieira, ele no segundo jogo, a bola passou mais pelo pé dele, tá? Eu achei que ele foi melhor do que no primeiro jogo, porém não fez nada demais, tá? É um jogador que já teve as suas oportunidades no clube, teve suas oportunidades no Porto essa temporada, onde ele está emprestado, e não demonstrou nenhum tipo de evolução. Então o Fábio Vieira seria um jogador que, se surgisse alguém querendo comprar, eu venderia, tá? Eu não ficaria com ele não. Seria um jogador que eu colocaria no mercado. Outra notícia que saiu essa semana é sobre a não renovação do Thomas Partey. Isso mexe diretamente com o que a gente planeja na janela de transferências, tá? Visto que quando a gente termina a temporada se pergunta muito sobre a questão do Thomas Partey ao Mikel Arteta. O Arteta fala que tá tudo certo, que tá tudo certo não, mas que tá tudo andando bem. Então isso já meio que acalmava a torcida, dizendo que ele poderia ficar e tal. Aí surgia a história que ele estava feliz em Londres, que a família dele estava feliz em Londres, que estava tudo perto de renovar e etc. Só que a renovação do Thomas Partey, ela passa pela possibilidade, e o que surgiu em notícias hoje e no passado, assim como quando surgia a notícia de renovação do Thomas Partey, é que o Arsenal queria uma renegociação com ele, porém com a diminuição do salário, tá? Seria um contrato de 1 ano mais um, podendo ser renovado por mais um, porém diminuiria o salário dele, visto que o Partey seria aquele jogador para fazer a transição para o jogador que vai chegar para a posição ali que se fala em Zubimendi, se fala não, hoje já saiu a notícia sobre a contratação do Zubimendi, que eu vou falar mais no final desse vídeo. Mas parece que não está indo bem as negociações de renovação com o Thomas Partey. Ele é um jogador que ainda tem mercado, tem 30 anos, é um bom jogador, tá? Muita gente, muito torcedor gosta do Thomas Partey. Eu acho que ele tem as habilidades dele, porém eu acho que na recomposição o Thomas Partey ele é muito fraco, tá? Principalmente quando o Arsenal joga contra um time que tem transição muito rápida, como o Liverpool, como o PSG. Então o Partey, quando enfrenta times com transição muito rápida, ele tem muita dificuldade, tá? Porque quando o Arsenal tá no ataque, ele não consegue transicionar. Então se um time vem em velocidade para atacar a gente, ele tem muita dificuldade em recompor. Então acho que ele seria útil, tá? Pra gente aí na próxima temporada, mas ao mesmo tempo eu acho que não seria de tudo ruim perdê-lo, tá? Eu acho que tem alguns problemas,
porque a gente precisa ter um jogador ali que já tem o conhecimento da liga. Eu acho que esse é o principal motivo do Arteta tentar renovar com o Thomas Partey, tá? Porque se não fosse por isso, o Arteta não tinha renovado com o Partey. Ele é um jogador que se lesionou muito, essa temporada foi atípica, tá? Ele não se lesionou, acho que ele só foi fora de um jogo, tá? Mas ele é um jogador que se lesiona muito e conforme a idade vai passando é pior, tá? Ele já chegou aí, já está nos seus 30 anos de idade, então vamos ver o que acontece. Mas o que tudo indica é que ele não vai renovar com o Arsenal. Jogador de 30 anos, que tem mercado ainda na Europa, não precisa ir para a Arábia Saudita, tá? Mas vamos ver. E de graça ainda por cima. Então, saindo de graça, ele ainda vai conseguir barganhar um salário maior do que ele ganha no Arsenal. Então, se eu não me engano, ele ganha 200k no Arsenal, ele vai conseguir barganhar aí pelo menos uns 250, tá? de salário saindo de graça. Tá? Então, isso é uma coisa que vai desenrolar ainda durante essa semana, ou se deixar até o final da janela. Eu acredito que o Arsenal não pode esperar até o final da janela, até porque a gente precisa, tá? De um jogador por ali. Então, eu acho que é importante o Arsenal já ir vendo jogadores no mercado para fazer essa substituição, visto que ele não está querendo renovar. A notícia que saiu hoje é que o Arsenal reforçou, foi atrás do Joel Rato, do Ajax. Tá? É um jogador que ele pode jogar tanto como lateral esquerdo como defensor, tá? Como zagueiro. E isso mostra que, na minha opinião, é que se o Thomas Partey não renova, o Arteta indo atrás do Rato, não sei se é Rato ou se é Ato, tá? Então, se eu estiver pronunciando errado aí, me desculpa. Mas o Arteta indo atrás do Rato é porque ele pretende usar o Niles ali no meio de campo. O Niles, ó, eita, Niles não, vai embora, Niles, não quero você mais aqui não. O Niles não. O Lewis Kelly no meio de campo. Essa é a minha percepção, que ele vai transicionar o Miles Lewis Kelly para o meio campo. E aí ele ficaria com o Calafiori, que já tem o conhecimento da liga, tá? E o Rato ali para ficar como zagueiro e possivelmente um substituto do Calafiori ali na esquerda, ou até brigar pela posição, como é o que o Arteta gosta de fazer, ter sempre dois jogadores que possam brigar pela posição ali no lado esquerdo. Tá? Então, isso é o que eu estou vendo, tá? Isso é o que eu percebo se o Thomas Partey não renovar. Saindo do Thomas Partey, indo para o Zinchenko, tá? Que vai ali para o lateral esquerdo. Essa semana saiu que o Milan vinha forte para procurar o Zinchenko, né? Já chegou até a consultar, porque parece que o Theo Hernandes está saindo para a Arábia Saudita, e aí eles precisam de um lateral esquerdo ali para substituí-lo. Porém, o que dificultou a negociação do Zinchenko com o Milan é a questão do salário. O salário do Zinchenko é muito alto. Apesar de eu achar que o Zinchenko não teria problema nenhum em diminuir o salário dele, acredito eu, tá? Para poder ir para o Milan. Então, eu acredito que o Arsenal vai vender o Zinchenko, tá? Inclusive, saiu uma notícia, né? Acho que foi no final da semana passada, onde falaram que o Berta ele não vai doar jogador para time nenhum, tá? Se quiser tirar jogador do Arsenal, vai ter que ser pelo preço. Então, isso é muito importante, porque a gente vê que o Arsenal sempre foi um clube que vendeu muito mal os seus jogadores. Ou vendeu mal, ou deixava os jogadores saírem de graça. Então, isso é muito importante que a gente consiga vender os jogadores, até para a gente poder ter orçamento, para a gente poder contratar novos jogadores. Então, isso é muito importante que a gente consiga vender os nossos jogadores de maneira que a gente consiga pegar esse dinheiro e contratar novos jogadores depois. Até porque os Kroenke não vão ficar pegando dinheiro e botando no Arsenal eternamente. Tá? A gente que é torcedor do Arsenal já sabe a dificuldade que foi deles colocarem dinheiro no Arsenal. Eles começaram a colocar dinheiro depois que o Arteta chegou. Tá? Então, acredito que tenha sido até uma possibilidade de manter o Arteta. Tá? O Arteta deve ter chego. Se vocês não botarem dinheiro, eu estou indo embora. Eu preciso de dinheiro. A gente ganha título com dinheiro. Tá? Mas também não vai fazer loucura. Então não vai ser aquele jogador que a gente vai pegar que vale 50 milhões e vai querer pagar, e os clubes vão querer
100 milhões nele e a gente vai pagar. Também não vai ser assim, tá? Vai ser pelo preço justo. Sendo o preço justo, a gente está pagando. Tá? Então, acho que isso também foi uma pedida do Arteta. Pedida do Arteta foi a renovação de toda a comissão técnica. No final da temporada passada, ele renovou com todo mundo que fazia parte da comissão técnica e foi atendido pela diretoria do clube. Porém, ontem ou anteontem, Carlos Cuesta, que era um dos técnicos ali do Arsenal, saiu para ser o head coach do Parma. Tá? Então, a notícia que saiu hoje é que o Arteta ficou muito revoltado com essa situação. Tá? Acredito que tenha ficado mesmo, porque ele deve ter brigado para renovar com todo mundo, porque não é só a renovação, né? É a questão do aumento salarial, deve ter conseguido aumento salarial para todo mundo. E aí parece que o Cuesta nunca falou sobre essa possibilidade de sair do Arsenal, tá? Então, o Arteta renovou com ele e ao mesmo tempo, anteontem, né, ele se despediu do clube e já foi anunciado pelo Parma. Aí nós vamos precisar ver, né, quem vai ser o próximo a assumir, tá? Ainda não foi especulado ninguém, tá? Ninguém foi especulado ainda para assumir esse cargo aí deixado pelo Carlos Cuesta no Arsenal. Outra notícia que saiu essa semana, que aí é menos uma especulação, né, para a gente ficar falando aqui, que é sobre o Nico Williams, tá? Parece que ele já está meio que acertando com o Barcelona, resolveu até diminuir salário para acertar com o Barcelona, tá? Era o que se previa, né? Ele é muito amigo do Yamal, então essa história de sempre querer, não vou sair, não quero sair, não quero sair do Bilbao, era muito confuso, justamente por causa disso. Existiam muitos clubes dispostos a pagar a multa dele, inclusive o Arsenal, porém ele não abria mão da questão salarial, tá? Então os clubes teriam que pagar o valor da multa dele, que era mais ou menos 50 milhões de euros, tá? Porém, ele não abria mão, sei lá, de 300k de salários. No Arsenal ele seria o mais bem pago. Então ele não abria mão e quando o jogador faz isso, ele já tem alguma coisa em vista. Tá? Então parece que para o Barcelona ele resolveu abrir mão, né, de parte do salário para negociar com o Barcelona e parece que ele vai ser jogador do Barcelona na próxima temporada. Eu particularmente gosto do Nico Williams, mas eu tenho dúvidas sobre a questão física dele. Ele é um jogador que se machuca bastante. Ele perdeu quase 20 jogos na temporada passada pelo Atlético de Bilbao, com vários tipos de lesão. Não foi uma lesão específica. Ele teve lesão em todas as partes praticamente do corpo, né? Do corpo não, né? Mas ali da parte dos membros inferiores, ali da perna. Então ele teve lesão de joelho, ele teve lesão de tornozelo, ele teve lesão de panturrilha, ele teve lesão de tudo quanto é canto. Então, assim, a gente sabe que o Arteta ele é muito intenso no treinamento dele, então não sei se o Nico Williams teria a capacidade de durar uma temporada inteira sem sofrer lesão jogando pelo Arsenal, tá? Então, parece que ele vai para o Barcelona mesmo, vai acertar com o Barcelona a sua transferência. Próxima pauta, falar sobre o nosso diretor esportivo, que é o André Berta, tá? Que vem desagradando algumas pessoas, tá? Pela demora da contratação de certos jogadores, principalmente do número 9, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre ele. O Berta, ele é um cara que... Ele não é aquele cara igual o Edu, tá? O Edu era aquele tipo de diretor esportivo que ele colocava um cara na mira e ele ia atrás desse cara, tá? Então, até por isso, no verão, a gente morreu com o Sterling, porque ele ficou esperando o Chesco, ficou esperando o Chesco, e no final o Chesco renovou com o RB Leipzig e ele não veio, tá? Então, o Berta não é esse tipo de diretor esportivo, até porque ele tem muito mais contatos, ele é muito mais experiente que o Edu, então ele tem muito mais contatos na Europa e muito mais facilidade de lidar com certos tipos de agentes. Então o Berta ele vai negociando com vários jogadores da mesma posição, então
Por exemplo, foi mapeado vários jogadores para ele e nomes, né? Foram dados nomes para ele. Então ele vai negociando com vários nomes ao mesmo tempo, tá? Que é o trabalho dele, além de trabalhar na renovação de contrato dos jogadores, tá? Vendo aí que a gente tem a renovação do Gabriel Magalhães, saiu semana passada, tem a renovação do Saka em andamento, do Lewis Kelly, do Nwaneri, do Saliba, tudo em andamento e automaticamente ele trabalhando no mercado, tá? Então, não é um trabalho fácil, lidar com a gente não é fácil, tá? Como as pessoas imaginam, não é tão fácil, precisa negociar salário, transferência, luva, taxa de agente, bônus. Imagina, você trabalhar isso tudo e fazer isso tudo caber no orçamento, tá? Então não é tão fácil como as pessoas pensam. É muito fácil a gente estar aqui do outro lado, sentado na cadeirinha, falando assim, ah, pô, não trouxe, está demorando muito, tal. Não é tão fácil. Ainda mais os jogadores que o Arsenal está buscando. O Arsenal está buscando jogadores que têm mercado, jogadores que estão sendo procurados por outros times. Então, não é tão fácil. O agente ele faz o leilão do jogador, tá? Então, para tentar tirar o máximo dinheiro possível, a melhor oferta para o cliente dele. Então, não é tão fácil como as pessoas acham que é, tá? Não é tão simples assim como as pessoas acham que é. Então a gente precisa ter mais cautela. Uma coisa importante, eu acho que as contratações do Arsenal vão começar a chegar a partir de julho, tá? Porque é onde que fecha o ano fiscal da Europa, né? Fecha do dia 30 de junho. Então, se o Arsenal contrata, fecha toda a negociação nesse mês, né? Ainda entra para o calendário desse ano, tá? Então a gente precisa ter orçamento para a gente poder contratar. Então isso é um ponto muito importante. E o Berta é esse cara, ele vai negociando com vários jogadores ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ele está negociando com o Gyökeres, ele está negociando com o Seixko, já parece que ele já entrou em contato com o Watkins para saber sobre a questão do Watkins. E fora que ele tem que ir entrando em contato com outros jogadores que possam estar no mercado. Tem isso também. Porque mesmo que não seja de interesse nosso, a princípio, ele precisa estar sabendo como é que aquele cara está no mercado, como é que o clube vê aquele jogador, entendeu? Com o empresário, se ele tá disposto, se o jogador está disposto a sair. Então tudo isso faz parte de negociação e não é um trabalho tão simples como parece, tá? Então o Berta é esse tipo de cara, que é aquele cara que não fica preso a só um jogador, ele fica tentando fechar todas as lacunas, né? Porque se não tiver um plano A, ele vai para o plano B. Então isso é muito importante para que a gente consiga no final não ficar preso num jogador caso uma opção ela dê errado, tá? Falando sobre isso, a gente vai para o próximo tópico, que é a parte do Seixko e do Gyökeres, tá? Essa semana se falou muito na questão do Gyökeres, que ele falou que queria ir para o Arsenal e etc. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Parece que o empresário do Seixko deu uma entrevista coletiva, tá? Uma coletiva não, né? Falou com algum repórter e foi replicado que o Seixko só vai sair se for bom para ele, tá? Então, se ele tiver que renovar com o Leipzig, ele vai renovar. E isso me parece muito com a questão do Nico Williams, tá? Sendo bem sincero. Quando o jogador começa com essa história, se tiver que renovar por 3 anos ele renova e etc. Lembra que o Nico Williams fez a mesma coisa com o Atlético de Bilbao. O Seixko, ele pode estar fazendo igual o Nico Williams, esperando um clube específico que ele quer ir, tá? Ainda não foi divulgado qual que é, mas pode ser algum clube específico. Pode ser o Bayern de Munique, o Miller está saindo, entendeu? O Bayern de Munique pode ir atrás do Seixko, entendeu? O Bayern de Munique gosta desse tipo de centroavante. Teve o Lewandowski, teve o Müller, agora tendo o Seixko. Então é o tipo de jogador que o Bayern de Munique gosta, tá? Então é importante a gente esperar, mas saiu a notícia aí que está sendo negociado tudo, entendeu? Não tem nada concreto ainda, não teve uma oferta concreta da parte do Arsenal, porém o Arsenal tem interesse no jogador, tá?
E assim como o Gyökeres. O Arsenal também tem interesse no Gyökeres, porém parece que está tudo sendo negociado. Uma coisa importante que vem saindo muito na mídia é que o Arsenal está tendo problema com os valores que os agentes e os clubes estão pedindo. O Arsenal avalia esses jogadores de forma mais baixa, tá? E os clubes avaliam eles num valor mais alto, que é um direito deles, o jogador é deles, eles avaliam da maneira que eles quiserem. Tá? E se quiser, vai ter que pagar, ou então entra numa negociação, que é o que o Arsenal está fazendo. Tá? Então, é importante isso aí ainda vai, para mim, ainda vai rolar bastante essa questão. Pode ser também uma questão só de blefe, para não ficar vazando tanta informação assim para a mídia e o Arsenal conseguir fechar essas negociações, visto que o Arsenal, depois que o Arteta chegou, dificilmente vaza uma contratação do Arsenal, tá? Então, normalmente vaza só ali quando está nos finais ali da negociação, e aí meio que vaza a informação, mas enquanto está negociando é muito chute para lá e para cá. Então isso é muito importante também para que a gente consiga fazer as nossas negociações e conseguir fechar com os jogadores, tá? Assim como a gente fez com o Zubimendi, tá? O Zubimendi aí, que saiu a notícia hoje, que está chegando no Arsenal, tá vindo para Londres, e isso é muito importante, nossa primeira contratação da janela de transferência. O Zubimendi, que há 6 meses já, meio que já estava contratado pelo Arsenal, agora fecha a sua negociação com o Arsenal. Se falou muito em Real Madrid, tá? Nos últimos dias ali, mas não existia nem essa hipótese, porque ele já tinha tudo acordado com o Arsenal, não existia essa possibilidade dele sair. Se falava até que ele já tinha assinado um termo de compromisso que ele iria para o Arsenal. Tá? Então, se ele rompesse esse termo, teria multa, teria um monte de coisa, porque ele teria que pagar ao clube. Então, não seria tão simples assim se ele quisesse ir para o Real Madrid. Depois eu vou procurar fazer um vídeo aqui sobre o Zubimendi, as características dele, como é que ele joga, como é que a gente mapeia, como é que eu mapeio ele no time do Arsenal, né? Não como o Arteta pensa, mas como eu penso que ele vai jogar pelo Arsenal. Então, o Zubimendi é a primeira contratação do Arsenal. Gostei bastante, tá, da contratação do Zubimendi. A ideia, como eu falei lá quando a gente estava falando da questão do Partey, a ideia do Arteta era que o Zubimendi recebesse essa transição, né? Então, tipo, que o Partey jogasse alguns jogos, que o Zubimendi jogasse outros jogos até ele se adaptar ali ao esquema tático, o estilo de jogo do Arteta, mas parece que isso não vai rolar, tá? Com o Partey saindo, isso não vai acontecer, a não ser que aconteça aquilo que eu falei, que é o Lewis Kelly indo para o meio campo, tá? E o Zubimendi jogando como reserva, ali entrando aos poucos. E aí depois que o Zubimendi estiver adaptado, ele volta com o Lewis Kelly para a lateral esquerda, se for o caso, e aí a gente mantém o Zubimendi ali no meio campo. Mas isso é um problema, porque a gente só vai ter o Zubimendi, apesar que o Rice joga ali. Mas eu acredito que o Arteta não quer o Rice mais jogando ali. Ele quer o Arteta jogando de 8 ali para ajudar muito o Odegaard ali, jogando mais avançado e chegando mais perto do gol. Tá? Acredito que o Zubimendi vai somar muito pro elenco. É uma contratação muito forte, assertiva do Arsenal. Então agora é esperar, né? Ele provavelmente vai ser apresentado só no mês que vem, por causa daqueles motivos que eu falei. Mas a papelada já está toda certa, o acordo já está todo certo, parece que está girando em torno de 63 milhões de euros. Então, tudo acordado, o Zubimendi é jogador do Arsenal, então agora é só esperar ele vestir a camisa, porque agora não tem aquela chance do que aconteceu com o Liverpool. Tá? O que tudo indica é que ele, como eu falei, ele assinou um termo com o Arsenal, então se ele romper esse termo aí, ele precisa pagar uma multa. Então parece que está tudo certo aí mesmo com o Zubimendi, e ele será jogador do Arsenal para a temporada 2025-26. Tá bom? Essa semana o que aconteceu foi isso. Tá? Se tiver novas atualizações, a gente vem aqui com mais vídeo para trazer para vocês. E não esqueça, deixe o like, compartilhe, deixe seu comentário,
para que a gente consiga crescer aqui, alcançar mais pessoas e a gente consiga fazer mais vídeos. Uma coisa importante, vocês estão vendo essa câmera aí, a minha ideia é trocar essa câmera, arrumar uma câmera melhor, tá? O microfone, eu já consegui um microfone melhor para fazer lives melhores, mas ao mesmo tempo eu preciso da ajuda de vocês para que a gente consiga estar cada dia melhor fazendo nossos vídeos, as nossas lives, melhorando a qualidade do nosso serviço aqui, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí e come on, you Gunners!